Boa tarde, turma 100. Tudo de bom com vocês? Vocês já estão assistindo às aulas dessa semana? Não esqueçam de assistir, tá bom? Vou falar um negócio para vocês. A parte de conjunto, nós terminamos com essa parte de conjunto dos números reais. Nós agora vamos entrar em outro assunto, chamado de produto cartesiano. Isso aqui é interessante porque se vocês tiverem dificuldade em produto cartesiano, vocês vão ter dificuldade na parte de função, tá ok? Então nós vamos começar a estudar hoje, a partir de hoje, essa parte de produto cartesiano. Isso aqui vocês viram no 9º ano, é praticamente uma revisão, tá ok? Então diz que um par ordenado é formado pelos valores x e y. Então o par ordenado nós vamos sempre representar pelas letras x e y. Eles são agrupados e determinam os pontos num plano cartesiano. O que é isso? O par xy é representado desta forma. Indica que os valores de x estão atribuídos à abscissa. O que é a abscissa? O eixo x. E os valores de y é atribuído à ordenada. Como é que se comporta isso aqui? Nós vamos fazer um plano cartesiano, onde nós temos duas retas, uma perpendicular à outra, formando um ângulo de 90 graus. Isso é chamado de plano cartesiano. O eixo que fica na horizontal é exatamente o eixo x, chamado de abscissa. O eixo que fica na vertical é o eixo y, chamado de ordenada, tá ok? Não esqueçam desse detalhe, porque senão fica difícil quando for estudar função. Então, o que diz a definição de plano cartesiano? Dado dois conjuntos A e B, não vazios, denominamos produto cartesiano de A e B, indicado por A vezes B, o conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados x, y. Então, o par ordenado é representado desta forma. O primeiro elemento sempre é o eixo x e o segundo sempre é o elemento y. Professor, mas se mudarem as letras, não importa, pode até mudar as letras, mas sempre a primeira letra vai ficar no eixo x e a segunda vai ficar no eixo y. Diz aqui que a primeira coordenada pertence ao conjunto A e a segunda pertence ao conjunto B. Então, o primeiro elemento sempre vai pertencer ao conjunto A e o segundo pertencer ao conjunto B. Tá ok? Matematicamente, ó, isso aqui é uma sentença matemática que diz que A cartesiano B é igual ao par ordenado XY, tal que o X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Então, o que está dito aqui na definição, está dito aqui matematicamente. Isso aqui é a sentença matemática. Então, A cartesiano B é igual ao produto cartesiano XY, tal que X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Não esqueçam desses detalhes, ok? Um par ordenado é formado pelos valores x e y agrupados, os quais determinam pontos no plano cartesiano. Então aqui nós temos, ó, coordenada é a junção dos dois elementos. O primeiro chama abscissa, o segundo ordenado. A junção dos dois chama-se coordenada. Indica que os valores de x estão atribuídos à abscissa. Então x é a mesma coisa aqui, abscissa. E o y é a mesma coisa aqui, ordenado, ok? A junção dos dois chama-se coordenada. Produto cartesiano é a multiplicação entre pares ordenados envolvendo conjuntos distintos. O que ele quer dizer? Que você tendo dois conjuntos, o produto de um conjunto com o outro vai dar uma certa quantidade de elementos. Vamos ver como acontece aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Nós temos o conjunto A e o conjunto B, onde o conjunto A é 1, 2, 3, 4.
e o conjunto 2 e 3. Ele diz na definição que o produto cartesiano é a multiplicação de A vezes B. Então, nós vamos pegar os elementos de A e agregar com os elementos de B. Se eu tenho 4 elementos no conjunto A e 2 elementos no conjunto B, nós vamos formar 4 vezes 2, 8 pares ordenados. Como vai acontecer? Nós vamos mostrar aqui a maneira como acontece. Então, nós temos o produto cartesiano e o conjunto A. Conjunto A, ó, é 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2 e 3. Se eu fizer o produto cartesiano de A vezes B, tem que dar 8 pares ordenados. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, que é do conjunto A, com o 2 do conjunto B. Eu formo o primeiro par ordenado, ó. Depois, o 1 com o 3, está aqui, ó. Sempre o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo é do segundo conjunto. Terminou o par ordenado 1, 2, 1, 3. Agora vamos para o 2, ó. 2 com 2, está aqui, ó. E 2 com 3, está aqui, ó. Agora, 3 com 2, 3 com 3, tá ok? E 4 com 3. Depois, sim, aí formamos 8 pares ordenados. Vamos de novo, ó. 1 com 2, está aqui, ó. 1 com 3, ó. 1 com 3. 2 com 2, 2 com 3. 3 com 2, também aqui, ó. 3 com 2 e 3 com 3. 4 com 2 e 4 com 3. Então, você tem sempre que partir do primeiro elemento do primeiro conjunto. Agrega com o primeiro elemento do segundo conjunto. E aí faz com todos eles. Depois, vai para o segundo elemento do primeiro conjunto com todos os elementos do segundo conjunto. E assim, sucessivamente, até terminar. Como nós temos 4 elementos no conjunto A e 2 no elemento B, nós vamos formar 8 subconjuntos com pares ordenados. Então, aqui, todos estão aqui, ó, na ordem. Não dá para errar, tá ok? Se fizer, ó, nós fizemos produto cartesiano A com B. Se eu fizer o produto cartesiano de B com A, é a mesma coisa? Não, vai ser diferente. Então, ó, produto cartesiano de A vezes B é diferente do produto cartesiano de B com A. Por quê? Porque o primeiro elemento sempre é do primeiro conjunto. Então, se eu tenho o primeiro conjunto aqui, B, vai ficar ao contrário. O que era A com B, aqui vai ficar B com A. Tá ok? Vamos observar. Ó, o B com A. O B com A vai ser 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Então, é só você voltar lá no conjunto e verificar, ó. Ó, B com A agora vai ficar 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. Depois 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. Então fica diferente do produto cartesiano A com B do produto cartesiano B com A. Deu para entender, gente? Temos uma observação aqui, ó. Observe que temos a formação com 8 pares ordenados nas duas multiplicações. Isso decorre do fato de que o conjunto A é formado por 4 elementos e o conjunto B, 2 elementos. Assim sendo, temos N, ou seja, número de A cartesiano B, é igual a N do conjunto A vezes N do conjunto B. Ora, N de A tem 4 elementos, N de B tem 2. Então, 4 vezes 2, 8. Como é que é, professor? Ó, o número de elementos do conjunto A cartesiano B é igual ao número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Substituindo os valores, ó, N de A é 4, N de B é 2. Da onde tirou esses elementos, esses números? Lá do conjunto. Conjunto A não tem 4 elementos? Então, eu substituo aqui, ó. Conjunto B não tem 2? Então, 4 vezes 2, 8. Então, o produto cartesiano de A vezes B, onde o A tem 4 elementos e o B tem 2, vai dar 8 pares ordenados. Se fosse 4 no conjunto A e 4 no conjunto B, eu ia ter 16 pares ordenados. E assim sucessivamente. Vamos estabelecer também aqui os pares ordenados relativos às seguintes operações. Por exemplo,
A ao quadrado é a mesma coisa que o conjunto A vezes ele próprio. Tá? No conjunto B ao quadrado, eu tenho B vezes B. Não é assim que se faz o quadrado? É o ele multiplicado por ele mesmo. Então eu tenho B ao quadrado, A ao quadrado. Vamos formar esses elementos. Conjunto A não é 1, 2, 3, 4? É. Se ele quer A ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então eu repito aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou formar os elementos. Então fica, eu tenho 4 vezes 4, 16. Então, ó, 1 com 1, primeiro por ordenado. 1 com 2, está aqui, ó. 1 com 3, está aqui, ó. E 1 com 4. Agora, 2 com 1, depois 2 com 2, depois 2 com 3, depois 2 com 4. Depois 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. E depois, está tudo aqui, ó, na ordem. Eu vou subir para ficar tudo legal. Então fica 3 com 3, então, 3 com 3, 3 com 4. Agora 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 4. Ou seja, nessa situação, o conjunto A elevado a ele mesmo, A vezes A dá A ao quadrado, o conjunto A tem 4 elementos, fica 4 vezes 4, que dá 16 elementos. 16 pares ordenados. Só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos 16 pares ordenados. Vamos fazer o B ao quadrado, ou seja, B vezes B. O conjunto B, eu só tenho 2, 3, 2, 3. Vamos fazer o primeiro, 2 com 2, 2 com 3, está aqui, ó. Agora 3 com 2, 3 com 3. Ora, se eu tenho 2 elementos no B e 2 elementos no B, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 pares ordenados. Então está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deu para entender, gente? Eu acho que não tem dificuldade nessa facilidade, tá ok? Então, o produto cartesiano é a multiplicação entre os pares ordenados envolvendo conjuntos distintos. Ou seja, no caso aqui é o conjunto A, conjunto B, ou A vezes A, ou B vezes B. Por exemplo, temos o conjunto A formado pelos seguintes elementos. Aí eu vou só repetir os mesmos elementos. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3. O produto cartesiano de A vezes B é formado pelo produto. Ou seja, a ordem será a seguinte. Olha aqui, a mesma coisa que a gente viu lá anterior. Os elementos de A devem assumir a posição de abscissa, que é o eixo X, e os elementos de B, a ordenada, que é o eixo Y. Aqui ele está só reforçando o que nós já vimos. Aí nós temos novamente conjunto A, conjunto B. Eu quero formar os pares ordenados. 1 com 2, está bem aqui, ó. 1 com 3, aliás, 1 com 2, 1 com 3, aqui está fora de ordem, ó. 1 com 2, 1 com 3, está fora de ordem aqui, ó, mas está tudo certinho. Agora 2 com 2, 3 com 2, ó, 4 com 2, aí vem 3 com 2, está bem aqui o 3 com 2, quer ver? Aqui, ó, está só fora de ordem, mas está tudo certo. 3 com 3, cadê o 3 com 3? Está bem aqui, ó. 3 com 4, está bem aqui, 3 com 4, quer ver, ó. 3 com... Não, 3 com 3. Agora fica 4 com 2, está aqui, ó. Cadê o 4 com 2? Está bem aqui, ó. Fora de ordem, mas está. E 4 com 3. O professor não está errado? Não. Basta ter os mesmos pares ordenados. A ordem não vai interessar. O que interessa, a ordem é aqui, ó. O que está dentro do parênteses. Se ele está no primeiro, no segundo, no quinto, não importa. Porque na hora de se colocar no plano cartesiano, não vai mudar a posição. Embora um esteja aqui no primeiro, outro esteja lá no último, na hora que você colocar no eixo cartesiano, não tem problema nenhum. Agora, se você mudar a posição dos elementos,
aí tem problema, tá ok? 1 com 2 vai ser diferente de 2 com 1. 1 com 2 vai ser diferente de 2 com 1. Mas, professor, não são os mesmos números? São, mas aí a ordem importa, tá ok? Então, ó, n de A vezes B são igual a 8 elementos. Vamos estabelecer os pares ordenados relativos também a B cartesiano A. Nós já vimos que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A, não é isso? Então, B cartesiano A vai ser 2, 1, que lá no início era 1, 2. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Então, esses pares ordenados aqui, ó, se você observar, são diferentes do A cartesiano B, tá ok? Então, aqui também dá 8 elementos, porque nós temos 2 vezes 4. Não muda o número de pares ordenados, porque o número de elementos são os mesmos, tá ok, gente? Não esqueçam disso. Então, por hoje, muito obrigado. Até a próxima. Não esqueçam de estudar, que é o mais importante de tudo. Não basta botar só aqui, porque na hora das atividades, vocês vão ter que mandar para fazer valer a nota de vocês. Obrigado e até a próxima.